Muitas vezes o paciente com hérnia de disco fica desesperado quando tem uma crise de dor na coluna. Ele foi para a emergência, fez uma ressonância magnética e essa ressonância magnética acusou a hérnia, o abaulamento, a protusão, a degeneração, quiçá a artrose de coluna vertebral. O que esse paciente não sabe é que a maioria dos pacientes que não tem dor também apresentam essas alterações quando submetidos à ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame pouquíssimo preciso para te explicar por que dói. Dito isso, todas as alterações que você encontra na ressonância, se não forem compatíveis com o seu exame físico e com a sua sintomatologia, com a sua história, eles não são relevantes para te explicar a causa da sua dor. Falando em causa da dor, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Você acredita que existe uma causa para uma dor se perpetuar por mais de 3 meses? Vamos supor que você teve um entorse de tornozelo. Seu tornozelo ficou parecendo uma laranja, verdade ou não? Seu tornozelo inchou, você ficou mancando por muito tempo, só que com o passar do tempo, você foi melhorando. Você foi reduzindo o edema do seu tornozelo. Você foi pegando mais confiança para pisar. É natural que nas primeiras 2, 3 semanas você proteja, use até muletas. O que não é natural é que você mantenha essa proteção por 3 meses, por 6 meses. E o que acontece com as pessoas que estão cronificando uma dor de fácil resolução, de rápida resolução? Esses pacientes estão passando por eventos de vida desencadeadores de estresse. É um familiar que descobriu um Parkinson e você somatizou aquilo porque está hiper preocupado com o familiar. É um familiar que foi a óbito depois de uma internação hospitalar e você está passando por uma fase de luto. É uma separação dentro de um relacionamento que você está vivendo, né? Então, é uma sobrecarga de trabalho. Por exemplo, colegas do seu setor foi afastado por INSS, né? Foi afastado do trabalho e você agora está com a sua demanda e a demanda do colega. Você está se sentindo extremamente sobrecarregado. Por você se sentir sobrecarregado, a sua percepção de esforço doado para aquele exercício profissional, pela recompensa que você recebe, não necessariamente financeira, mas também de reconhecimento do seu exercício profissional, você tem a percepção de que essa relação é pobre. Você se doa demais, mas tem pouca recompensa financeira e de reconhecimento. Isso acontece também dentro das suas relações pessoais. Se você é aquela irmã que é o centro da família, o controle absoluto de tudo que acontece na família, com um irmão desempregado que depende dos seus pais e você não aceita isso, abra mão do controle. Seus pais perpetuaram o comportamento do seu irmão, você não é o responsável sobre isso. Isso aqui é um vídeo para te explicar que a vida é muito maior do que a dor, mesmo para você que está em crise de coluna. É muito mais fácil eu, como fisioterapeuta, te questionar reflexivamente para te fazer chegar à conclusão de que é muito mais fácil eu aumentar a sua vida do que eu reduzir a sua dor. E eu gosto muito de uma analogia de uma grande psicóloga internacional, a Tamar Pincus, onde ela coloca uma massa de modelar escura e uma massa de modelar bem novinha, bem clarinha. E aí o que ela faz? Ela faz a analogia de que sua dor é essa massa de modelar escura. Ela não tem mais o brilho de antes, né? Ela tomou sua vida ao ponto de ela não ter mais o brilho de antes. Você já não enxerga nada além da dor. É como se a dor fosse suas mãos e você tivesse assim, o tempo todo assim, sem enxergar nada, sem conseguir se distanciar para enxergar o horizonte. Então, basicamente, ela pega pedacinhos da massa de modelar clarinha e coloca esses pedacinhos
na massa de modelar escura e vai amassando e vai refazendo aquela massa escura com cada vez mais pedaços da massa clarinha. E aí no final você tem uma massa muito grande que não está tão escura como você era cego pela dor, mas também ela não está tão clara como uma vida sem problemas. Entender que a vida não é um problema a ser resolvido, mas sim uma experiência a ser vivida, vai fazer com que você entenda que para controlar a dor, você precisa vencê-la. Olha a palavra vencedor. Para se tornar um vencedor, vai haver dor durante o processo. E isso te dá o simples fato de ter aceitação, no sentido de que você não precisa correr para uma cirurgia, para uma ressonância ou para tratamentos que não funcionam para aumentar sua frustração, como também te dá ações de compromisso para que durante o processo de tratamento você tenha resiliência nos quadros de escape e de intensificação da dor para focar na vida, para crescer sua vida. O que acontece na maioria dos casos de crise e de dor crônica? O paciente se afasta do que é valioso para ele. Vamos fazer uma analogia daquela vizinha chata. Você passa no seu bairro, no seu condomínio, dizendo, tal dia vai ter uma festa, todos são bem-vindos. Só que a gente sabe que a dona Júlia é uma vizinha chata que ninguém quer na casa dela. Mas a dona Júlia vai para a festa, porque você falou que todos estão bem-vindos. Todos são bem-vindos, né? Daí a dona Júlia chega na festa e o que acontece? Você vai mostrar a cozinha para a dona Júlia, porque você sabia que ela ia invadir a cozinha para conhecer como é a sua casa, você vai logo mostrar. Aí você sai e tenta trancar a dona Júlia dentro da cozinha. Só que a chave emperra. E aí você tá lá segurando a porta para a dona Júlia não sair da cozinha. O que tá rolando aí? Você está impedindo que a dona Júlia esteja na festa. Você está lutando contra a dona Júlia. Mas você também não está na festa. A festa está acontecendo porque você está gastando energia, dando atenção para conter a dona Júlia. Dona Júlia é a sua dor crônica. A sua dor crônica, na linha do tempo da sua vida, ela vai ter picos e vales. E quando você estiver no pico, uma crise de coluna, uma crise de dor cervical, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai tender a se desesperar, como se fosse uma dor aguda de primeiro episódio de sua vida, achando que tem alguma coisa grave, tendo um bocado de emaranhado de pensamentos automáticos que vão te fazer alterar seu comportamento para ter mais medo, mais evitação, mais preocupação, mais ansiedade, privação de sono, e você vai reforçar todo o ciclo vicioso de dor. Quando você já tem dor há mais de 3 meses e tem um escape de dor, que chamamos de flare-up, não quer dizer que você tem um problema novo ou que algo grave aconteceu. Você só tem que rastrear os pontos da sua vida que estão desobedientes, vamos dizer assim. Você tem um pilar de hidratação, o quanto de água você bebe no dia. Você tem um pilar da alimentação, né, saudável. Você tem o pilar da saúde mental. Você tem o pilar do exercício físico e da atividade física. E você tem o pilar da higiene do sono. Tudo isso está sob controle? Você está praticando um pouquinho de cada um desses 5 pilares? Qual pilar está mais defasado? Em quantas esferas de vida? Sua vida profissional está ok? E sua vida pessoal? A esfera dos relacionamentos interpessoais e amorosos? Está tudo ok? Como é que está sua vida no trabalho? Como é que está sua vida na família? Como é que está sua vida espiritual? Dentro dessas esferas, está tudo 100%? Qual dessas esferas está mais defasada? Você vai começar a olhar para a sua vida e olhar menos para a sua dor. Você vai começar a fazer o que a gente chama de 80-20 da parada. Teoria de Pareto. 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. E você não sabe quais são os 20% que geram os 80%, justamente porque você não para olhar o contexto.
Você está preso lá contendo a Dona Júlia. Você está preso lá, dando atenção. Não, eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir dor. Eu estou cansado de sentir dor. Pois é. A vida está cansada de você não dar atenção para ela. A vida está cansada de você não pensar em hábitos que te façam feliz consigo mesmo. O quão ocupado você está com demanda dos outros, pais, filhos, marido, esposa, namorada, etc. Você se ocupa mais com a demanda dos outros do que com sua própria demanda. Qual foi a última vez que você passeou com sua própria companhia para entender a si mesmo e o seu fluxo de pensamentos? As pessoas estão cada vez mais procurando com que se ocupar para não ficar a sós consigo mesmas. Faz sentido isso para você? Então, toda vez que você tiver uma crise de coluna e não souber o que fazer, comece por aqui. Se tudo estiver muito bem alinhado, procure um profissional. Tá achando que tem alguma coisa grave? Pode ir no médico descartar. 95% dos quadros, 98% dos quadros, não tem nada grave acontecendo. Ficou com mais medo depois que saiu do médico? Teve um bocado de diagnóstico que catastrofizou seus pensamentos e seu comportamento? Começou a se proteger cada vez mais, dormir mal depois que foi no médico? Procura um fisioterapeuta musculoesquelético. Ele vai ter a orientação certa para te dar. E se você tiver barreiras de recuperação na esfera cognitiva, comportamental e emocional, esse fisioterapeuta vai precisar de um psicólogo junto com ele para te ajudar a tratar a sua dor. Porque dor, por definição, é sensação, emoção e pensamento, e não somente sensação. Então, quanto mais rápido você descobrir isso, entender isso, internalizar essa mensagem, menos incapacidade e menos cronificação da dor você vai ter. Enquanto você continuar achando que existe uma pílula mágica ou uma estrutura que não está saudável, que você vai detectar através de uma ressonância ou de qualquer outro exame, que aquilo está errado e é só corrigir aquilo que sua dor vai melhorar, você vai, como muitos pacientes que passam por aqui, continuar preso a um fluxo da área da saúde que eu chamo de indústria da doença. Que ele te faz procedimentos, te faz exames, te ensina condutas terapêuticas e essas condutas terapêuticas não surtem efeito e você começa a acumular cada vez mais frustração. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Em casos de crise de coluna, procure logo o fisioterapeuta o mais rápido possível para entender qual dos diversos fatores está influenciando no seu problema.